Em 2003, a médica mais querida de uma cidade do interior paulista desapareceu no trajeto para o hospital. Por 20 anos, ninguém soube o que aconteceu com ela. Até que um fazendeiro idoso fez uma descoberta chocante em sua propriedade. O que ele encontrou revelou uma verdade que ninguém imaginava. Essa é a história real da doutora Juliana Santos. O vento cortava a manhã gelada de junho de 2003, em Serra Branca, interior de São Paulo. As folhas secas dançavam pelas ruas vazias de uma cidade que ainda dormia, enquanto os primeiros raios de sol tentavam furar a névoa que cobria os morros ao redor. Naquela manhã de terça-feira, 17 de junho, a rotina tranquila da pequena cidade seria quebrada para sempre. Uma mulher de 34 anos, respeitada por todos, sairia de casa para mais um dia de trabalho, como sempre fazia há 8 anos. Mas algo estava prestes a mudar para sempre. Ela era pontual como um relógio suíço. Jamais chegava atrasada, jamais faltava sem avisar. Por isso, quando não apareceu no hospital naquela manhã, todos soubemos que algo estava muito errado. Lembra a enfermeira-chefe Maria Santos? O que ninguém sabia é que essa história levaria 20 anos para ter um desfecho, e quando finalmente chegasse, revelaria segredos que nenhum morador de Serra Branca jamais imaginaria. Doutora Juliana Moraes Santos era mais que uma médica em Serra Branca. Era esperança materializada em forma humana. Nascida em Santos, no litoral paulista, Juliana havia chegado à pequena cidade em 1995, recém-formada pela Faculdade de Medicina da USP. Seus pais, comerciantes de classe média, haviam investido cada centavo na educação da filha única, que sempre sonhara em curar pessoas. Ela poderia ter ficado na capital, ganhar muito dinheiro, mas escolheu vir para cá, onde mais precisávamos dela. Juliana salvou dezenas de vidas ao longo dos anos. Relembra o prefeito aposentado José Maria Oliveira. Aos 34 anos, Juliana morava sozinha numa casa simples no centro da cidade. Solteira por escolha, dedicava-se integralmente ao trabalho no hospital municipal. Suas manhãs começavam às 6h30, com uma caminhada até o hospital. Suas tardes eram divididas entre o consultório particular e visitas domiciliares aos pacientes mais carentes. Era uma rotina rígida, previsível. Todos na cidade conheciam os horários da doutora. Ela tinha um coração enorme. Atendia qualquer um, a qualquer hora. Não importava se a pessoa tinha dinheiro ou não. Conta Dona Rosa, proprietária da padaria onde Juliana comprava pão todo dia. Mas por trás da dedicação profissional, Juliana carregava uma melancolia silenciosa. Poucos sabiam que ela havia perdido um noivo em um acidente de carro 5 anos antes. Desde então, parecia ter encontrado na medicina uma forma de lidar com a própria dor. Mas naquela manhã de junho, a rotina meticulosamente organizada de Juliana seria interrompida de forma brutal. 17 de junho de 2003, terça-feira. Como sempre, Juliana acordou às 6h. Tomou seu café da manhã, pão francês com manteiga e café preto. Vestiu o jaleco branco que estava passado e dobrado sobre a cadeira do quarto. Pegou a bolsa de couro marrom que ganhara da mãe quando se formou. Ela saiu de casa pontualmente às 6h45, como todos os dias. Eu estava varrendo a calçada e a cumprimentei. Ela sorriu, acenou e seguiu em direção ao hospital. Lembra seu vizinho, Sr. Antônio? O trajeto de casa até o hospital municipal levava exatos 12 minutos a pé. Juliana fazia esse caminho há 8 anos, sempre pela mesma rua principal. Mas naquela manhã, ela nunca chegou ao destino. Às 7h15, a enfermeira-chefe Maria Santos estranhou a ausência da médica. Às 7h30, ligou para a casa de Juliana. Ninguém atendeu. Às 8h, pediu para o segurança do hospital ir até a residência da doutora. A casa estava trancada, aparentemente vazia. Foi aí que percebemos que algo grave havia acontecido. A doutora jamais faltaria sem avisar. Era impensável. Relembra Maria Santos. Na casa de Juliana, tudo estava em ordem. A cama estava feita, a louça do café lavada e guardada. Não havia sinais de luta ou de que alguém tivesse entrado à força. A bolsa, os documentos, a carteira com dinheiro, tudo havia desaparecido junto com ela. Mas havia algo estranho. A porta dos fundos da casa estava destrancada, coisa que Juliana nunca fazia.
O mistério estava apenas começando. A notícia do desaparecimento da doutora Juliana se espalhou por Serra Branca como fogo em palha seca. Em poucas horas, toda a cidade sabia que algo havia acontecido com a médica mais querida da região. O delegado Mário Fernandes, responsável pela delegacia local, iniciou imediatamente as investigações. Era um homem experiente, mas casos de desaparecimento eram raros na pacata cidade. Nossa primeira hipótese foi sequestro. Médicos são alvos frequentes porque os bandidos acham que têm dinheiro, mas logo percebemos que não se tratava disso, explica o ex-delegado hoje aposentado. Voluntários se organizaram para vasculhar cada canto da cidade e arredores. Bombeiros foram chamados para drenar o açude próximo ao centro. Cartazes com a foto de Juliana foram colados em todos os postes. Durante os primeiros 3 dias, mais de 200 pessoas participaram das buscas. Cada mata foi vasculhada, cada estrada rural foi percorrida. Helicópteros sobrevoaram a região por horas. O resultado? Nada. Juliana havia simplesmente desaparecido. Era como se a terra tivesse se aberto e engolido ela. Não encontramos um fio de cabelo, uma pegada, nada que indicasse para onde ela tinha ido. Lembra o bombeiro aposentado João Carlos. A família de Juliana chegou de Santos no 2º dia de buscas. Seus pais, já idosos, estavam desesperados. Contrataram detetives particulares e ofereceram recompensa de R$50 mil por informações sobre o paradeiro da filha. Mas as primeiras semanas passaram sem qualquer pista concreta. O caso começava a esfriar e uma terrível suspeita começou a tomar conta dos investigadores. Juliana poderia estar morta, mas eles não faziam ideia de que a verdade era muito mais complexa do que imaginavam. Com o passar dos dias, na ausência de pistas concretas, Serra Branca se transformou em um caldeirão de teorias e especulações sobre o destino da doutora Juliana. A primeira teoria que ganhou força foi a do sequestro, seguido de morte. Alguns acreditavam que criminosos de fora haviam vindo à cidade especificamente para sequestrar a médica, acreditando que ela possuía muito dinheiro. Médico em cidade pequena sempre é visto como rico, né? Mas a Juliana vivia de forma simples, todo mundo sabia disso, comenta o comerciante Pedro Silva. Uma segunda teoria, mais sombria, sugeria que alguém da própria cidade estivesse envolvido. Começaram a circular rumores sobre um paciente que teria feito ameaças à médica meses antes, após a morte de sua esposa durante um parto complicado. Ele culpava a doutora pela morte da mulher. Dizia que ela tinha sido negligente, mas todos sabiam que a Juliana fez de tudo para salvar mãe e bebê. Relembra a enfermeira Maria Santos. Havia também quem acreditasse na teoria da fuga voluntária. Alguns moradores sussurravam que Juliana havia planejado o próprio desaparecimento para recomeçar a vida em outro lugar, longe das lembranças dolorosas da cidade. Ela nunca demonstrou isso, mas talvez estivesse sofrendo mais do que deixava transparecer. Perder o noivo daquele jeito, às vezes as pessoas não aguentam. Especula a psicóloga aposentada doutora Carmen. Mas a teoria mais perturbadora era sussurrada apenas nos cantos mais escuros dos bares da cidade. Alguns acreditavam que Juliana havia sido vítima de feminicídio, morta por alguém próximo que conseguiu esconder muito bem o crime. Cada teoria trazia sua própria carga de angústia para a pequena cidade. Vizinhos começaram a desconfiar uns dos outros. O clima de paz que sempre caracterizou Serra Branca estava definitivamente quebrado. Mas ninguém suspeitava que a verdade estava escondida bem debaixo dos seus narizes. 20 anos se passaram. O caso da doutora Juliana havia se transformado em uma lenda urbana de Serra Branca. Os pais da médica haviam morrido sem saber o que aconteceu com a filha. A cidade havia seguido em frente, mas a ferida nunca cicatrizou completamente. Foi então que, em março de 2023, uma descoberta inesperada reacendeu o mistério. Sebastião Pereira, fazendeiro de 78 anos, que vivia sozinho numa propriedade rural a 15 quilômetros de Serra Branca, havia decidido vender suas terras. Era viúvo há 5 anos e não conseguia mais tocar a fazenda sozinho. Eu tinha que arrumar a casa para receber os compradores. Foi aí que resolvi limpar aquele quartinho dos fundos que estava fechado há tanto tempo. Conta Sebastião, com a voz trêmula. O que o idoso encontrou naquele cômodo
mudaria para sempre a história do desaparecimento da doutora Juliana. Dentro de uma caixa de papelão empoeirada, Sebastião achou documentos, fotos e objetos pessoais que claramente pertenciam a uma mulher. Entre os itens, havia uma carteira de identidade em nome de Juliana Moraes Santos, com a foto da médica desaparecida há 2 décadas. Eu quase tive um infarto quando vi aquela identidade. Eu lembrava do caso da doutora. Todo mundo na região lembrava. Relata o fazendeiro. Mas havia algo ainda mais chocante na caixa. Cartas escritas à mão, dezenas delas, todas assinadas por Juliana e dirigidas a meu querido Sebastião. Nas cartas, datadas entre 2003 e 2008, Juliana falava sobre sua vida na fazenda, sobre como era feliz longe da cidade, sobre os planos que tinha para o futuro ao lado do fazendeiro. Não entendi nada no primeiro momento. Aquelas cartas, era como se ela tivesse vivido aqui comigo, mas eu não lembrava de nada disso. Cassie confessa Sebastião, visivelmente perturbado. O fazendeiro imediatamente procurou a polícia. O caso, que estava arquivado há 2 décadas, voltou à vida com uma força avassaladora. Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história. A reabertura do caso do desaparecimento da doutora Juliana causou comoção em toda a região. O delegado Ricardo Santos, filho do antigo delegado Mário Fernandes, assumiu pessoalmente a reinvestigação. A primeira providência foi uma busca minuciosa na propriedade de Sebastião. Uma equipe de peritos forenses da capital vasculhou cada canto da fazenda com equipamentos modernos que não existiam em 2003. Usamos radares de penetração no solo, luminol para detectar sangue, cães farejadores. Queríamos ter certeza absoluta de que não havia mais evidências escondidas, explica o delegado Ricardo Santos. As escavações revelaram algo surpreendente. Numa área específica do quintal, os cães indicaram a presença de restos mortais humanos. A 5 metros de profundidade, os peritos encontraram um esqueleto feminino em avançado estado de decomposição. Os exames preliminares indicaram que se tratava de uma mulher de aproximadamente 30 anos, com estatura compatível com a de Juliana. Mas seria necessário esperar pelos exames de DNA para ter certeza absoluta. Enquanto isso, os investigadores se concentraram em Sebastião. O fazendeiro, agora com 78 anos, alegava não se lembrar de nada sobre Juliana ou sobre como seus pertences haviam parado em sua casa. Ele dizia que não lembrava, que tinha problemas de memória, mas os médicos que o examinaram disseram que ele não tinha demência nem Alzheimer. Revela uma fonte da investigação que pediu para não ser identificada. A análise grafológica das cartas encontradas confirmou que haviam sido escritas por Juliana, mas o conteúdo das correspondências revelava uma realidade que ninguém esperava. Juliana não havia sido sequestrada ou morta imediatamente após o desaparecimento. As cartas sugeriam que ela havia vivido na fazenda de Sebastião por pelo menos 5 anos, entre 2003 e 2008. Falavam sobre uma vida doméstica, sobre cuidar dos animais, sobre a solidão compartilhada com o fazendeiro viúvo. Querido Sebastião, hoje fiz aquele bolo de fubá que você tanto gosta. Você sorriu pela primeira vez em semanas. Sei que ainda pensa na sua esposa, mas espero que um dia consiga me amar como amava ela. Trecho de uma das cartas, datada de dezembro de 2004. A descoberta dessas cartas mudou completamente o rumo da investigação. Juliana não havia sido apenas uma vítima, ela havia sido, por anos, uma companheira voluntária de Sebastião. Mas como ela havia parado na fazenda? E por que morreu? Sebastião seria realmente inocente ou estava fingindo não se lembrar? A verdade estava prestes a ser revelada. Pressionado pelos investigadores e confrontado com as evidências encontradas em sua propriedade, Sebastião Pereira finalmente decidiu contar a verdade sobre o que aconteceu com a doutora Juliana. Em uma confissão que durou mais de 4 horas, gravada na delegacia de Serra Branca em abril de 2023, o fazendeiro revelou uma história que ninguém poderia imaginar. Eu não queria fazer mal para ela. Juro por Deus que não queria. Tudo começou de um jeito que nem eu esperava, disse Sebastião chorando durante o depoimento. Segundo a confissão, tudo começou na manhã de 17 de junho de 2003.
Sebastião havia ido à cidade muito cedo para comprar remédios para suas galinhas doentes. No caminho de volta, por volta das 7, viu Juliana caminhando sozinha pela estrada rural. Ela estava andando devagar, como se estivesse perdida. Parei para perguntar se precisava de carona. Ela disse que sim, que estava indo para um lugar distante, longe da cidade. Relata Sebastião. O fazendeiro conta que levou Juliana até sua propriedade, pois ela dizia não ter para onde ir. Durante a conversa no caminho, a médica teria revelado que estava pensando em suicídio por não suportar mais a dor da perda do noivo. Ela falava que não aguentava mais viver, que todo dia na cidade lembrava do homem que ela amava. Disse que tinha saído de casa naquela manhã decidida a acabar com tudo. Continua o fazendeiro. Segundo Sebastião, ele convenceu Juliana a ficar em sua fazenda apenas por alguns dias, para pensar melhor sobre suas decisões. O fazendeiro, que havia perdido a esposa 2 anos antes, se identificava com a dor da médica. Nos primeiros dias ela chorava muito, dizia que queria morrer. Eu tentava consolá-la, falava que a dor passaria com o tempo, explica Sebastião. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses. Juliana foi gradualmente se adaptando à vida na fazenda. Ajudava nos cuidados com os animais, cozinhava, cuidava da horta. Sebastião diz que nunca a forçou a ficar. Ela permanecia por vontade própria. Ela dizia que ali tinha encontrado paz, que na fazenda podia esquecer o passado e recomeçar. Chegamos a fazer planos de casar um dia, revela o fazendeiro. Mas em 2008, segundo Sebastião, Juliana começou a demonstrar vontade de voltar para a cidade. Dizia que já havia superado o trauma e queria retomar a profissão de médica. Eu entrei em desespero. Não podia deixá-la ir embora. Se ela voltasse, contaria para todo mundo onde esteve esses anos. Eu seria preso, condenado. Ninguém ia acreditar que ela ficou por vontade própria, confessa Sebastião, visivelmente abalado. Foi então que, numa discussão mais acalorada sobre a partida de Juliana, Sebastião diz que a empurrou acidentalmente. Ela teria batido a cabeça numa pedra e morrido instantaneamente. Foi um acidente, juro que foi um acidente. Eu nunca quis machucá-la. Ela era tudo o que eu tinha, grita Sebastião durante o depoimento. Aterrorizado com o que havia feito, o fazendeiro enterrou o corpo de Juliana no quintal de sua casa e guardou seus pertences pessoais, com medo de se desfazer deles e levantar suspeitas. Mas será que essa confissão corresponde inteiramente à verdade? Mesmo com a confissão de Sebastião Pereira, muitas questões sobre o caso da doutora Juliana permanecem sem resposta definitiva. A primeira e mais inquietante dúvida diz respeito ao comportamento inicial de Juliana. Por que uma médica respeitada no auge de sua carreira simplesmente desapareceria, sem deixar qualquer recado para a família ou amigos? Isso nunca me convenceu completamente. A Juliana era uma pessoa muito responsável. Mesmo em depressão, ela teria deixado algum recado, algum sinal? Questiona a psicóloga doutora Carmen, que conhecia a médica. Especialistas em psicologia forense também levantam dúvidas sobre a versão de Sebastião. Seria realmente possível que uma pessoa ficasse 5 anos isolada numa fazenda, sem nunca tentar entrar em contato com o mundo exterior? Existem casos documentados de síndrome de Estocolmo, em que a vítima desenvolve simpatia pelo sequestrador. Mas 5 anos é muito tempo. É difícil acreditar que não houve coerção física. Analisa o psiquiatra criminal Dr. Roberto Farias. Outra questão que intriga os investigadores é a preservação dos documentos de Juliana. Por que Sebastião guardou cuidadosamente todos os pertences da médica se realmente acreditava que ela estava ali por vontade própria? Se ela estava vivendo livremente na fazenda, por que esconder seus documentos? Por que não permitir que ela entrasse em contato com a família? Isso sugere que havia algum tipo de cativeiro, argumenta o delegado Ricardo Santos. O exame necroscópico dos restos mortais de Juliana também revelou informações perturbadoras. Além da fratura no crânio mencionada por Sebastião, foram encontradas outras lesões ósseas, que poderiam indicar violência física anterior. Há sinais de fraturas antigas nas costelas e no braço esquerdo. Isso sugere que pode ter havido episódios de violência ao longo dos anos que ela passou na fazenda, explica o legista Dr. Paulo Mendes. Vizinhos de Sebastião também contradizem parte de sua versão.
Alguns relatam ter visto uma mulher na propriedade do fazendeiro em várias ocasiões ao longo dos anos, mas sempre de longe, nunca interagindo com outras pessoas. Eu via uma mulher no quintal dele às vezes, cuidando das galinhas, mas quando eu acenava, ela corria para dentro de casa. Achava estranho, mas não imaginava que fosse a doutora desaparecida. Conta o vizinho José Roberto. Sebastião foi indiciado por homicídio culposo, cárcere privado e ocultação de cadáver. Aos 78 anos, aguarda julgamento em prisão domiciliar por causa da idade avançada. Mas a principal dúvida que permanece é: Juliana realmente ficou na fazenda por vontade própria nos primeiros anos, ou foi mantida em cativeiro desde o primeiro dia? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente a interpretação do caso. Serra Branca nunca mais foi a mesma depois da revelação sobre o destino da doutora Juliana. A cidade que por 20 anos conviveu com o mistério do desaparecimento da médica mais querida da região, agora precisava processar uma verdade ainda mais perturbadora. Juliana Moraes Santos foi sepultada no cemitério municipal de Serra Branca em maio de 2023, ao lado do túmulo de seus pais. Centenas de pessoas compareceram ao funeral. Muitos dos pacientes que ela tratou ao longo dos anos, colegas de profissão e moradores que nunca esqueceram sua dedicação. Ela salvou a vida dos meus 3 filhos ao longo dos anos. Mesmo morta há tanto tempo, ainda é lembrada como um anjo que passou por nossa cidade. Emociona-se Dona Maria durante o velório. O caso levanta questões profundas sobre isolamento social, saúde mental e os sinais silenciosos de pessoas que estão em sofrimento. Juliana, aparentemente tão forte e dedicada aos outros, carregava dores internas que ninguém foi capaz de perceber a tempo. Às vezes, as pessoas que mais cuidam dos outros são as que menos cuidam de si mesmas. O caso da Juliana nos ensina a importância de estarmos atentos aos sinais de quem está ao nosso lado. Reflete o atual médico responsável pelo Hospital Municipal, Dr. Fernando Lima. Sebastião Pereira continua alegando que Juliana permaneceu na fazenda voluntariamente nos primeiros anos. Seu julgamento está marcado para 2024, e o caso promete reacender debates sobre consentimento, cárcere privado e os limites entre salvação e sequestro. A casa onde Juliana morou durante 8 anos permanece vazia. Ninguém quis comprá-la ou alugá-la. Os moradores dizem que às vezes, nas noites de vento forte, é possível ouvir o eco de passos na calçada, como se alguém ainda fizesse o trajeto diário até o hospital. Talvez seja apenas o vento. Talvez seja a memória coletiva de uma cidade que nunca esqueceu sua médica. Ou talvez seja Juliana, finalmente livre para completar a caminhada que foi interrompida naquela manhã fria de junho de 2003. O que sabemos com certeza é que alguns mistérios, mesmo quando desvendados, continuam carregando perguntas sem resposta. E que algumas histórias, por mais dolorosas que sejam, precisam ser contadas para que nunca sejam esquecidas. A verdade sobre os 5 anos que Juliana passou na fazenda de Sebastião pode nunca ser completamente revelada, mas sua memória como médica dedicada e mulher corajosa permanecerá viva em Serra Branca para sempre. O que você acha da versão de Sebastião? Juliana realmente ficou na fazenda por vontade própria ou foi mantida em cativeiro desde o primeiro dia? Deixe sua opinião nos comentários e nos conte se conhece algum caso similar. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações.